Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast e para mim é como eu sempre digo, é uma satisfação poder estar aqui, trazer algo bom para vocês e principalmente gratitude por estar vivo, por minha convidada estar aqui e principalmente deixar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo, trazer algo novo, algo diferente. Então já vou pedindo para você se inscreva no meu canal, dê aquele like e compartilhe com amigos. E hoje a minha convidada, o nome dela é Simone, mas eu vou deixar que ela possa se apresentar, que ela possa falar mais um pouquinho dela. E aí eu digo pra você, Simone, seja bem-vinda ao JP Podcast. É uma satisfação imensa. A gente já tinha tentado marcar em outros momentos, mas tudo tem sua data, tudo tem seu tempo. Hoje você está aqui, então assim, gratidão mais uma vez pela sua presença e eu vou deixar que você possa se apresentar. Seja bem-vinda. Gratidão pelo convite, gratidão por você me receber na tua casa aí, no seu cantinho, né? Então, eu sou Simone Bernardino. E essas indas e vindas, né? A gente acaba havendo um desencontro, mas eu digo que tudo acontece realmente no seu tempo, no seu momento certo de conexão. Então, estou aqui para compartilhar um pouco e aprender bastante também, porque eu acho que a vida é, nesse sentido, mais fácil a gente aprender do que ensinar. Maravilha. A vida é sempre um aprendizado, né? Então isso é muito bom. Para as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, você falou que seu nome é Simone, mas assim, o que é que quem é um pouquinho de Simone? Depois eu quero saber um pouquinho da sua história. Agora eu quero saber um pouquinho quem é você. O eu profissional ou o eu pessoal? Os dois. Tá. O eu profissional, eu sou mentora sistêmica de pessoas e negócios, né? Se você me perguntar o que eu faço, eu aumento o faturamento das pessoas e das Uau, empresas, tirando do operacional e colocando realmente no jogo do seu negócio. maravilha. E o eu pessoal? O eu pessoal, sou filha de Dona Olga com seu Luiz, né? Sou mulher, sou amiga, sou adoro Salvador, mar, essa sou eu. Poesia, música. Maravilha. Isso é muito bom. Todos nós estamos aqui para, de repente, um propósito, fazer algo na vida, tá feliz com tudo que a gente vai se propondo a fazer na vida. E aí, você pode contar um pouquinho da sua história para as pessoas entenderem mais para você, principalmente, né? Depois que você falou aí, aumentar esse faturamento. Imagine, quem não quer aumentar o faturamento? Mas para isso, vamos conhecer mais um pouquinho sobre a sua história. Fica à vontade. É, bom, eu vim da educação. Minha primeira história foi educação, depois eu migrei para a parte terapêutica, me tornei naturóloga, fiz medicina chinesa, empreendi e para buscar recursos para minha empresa crescer, o que é que eu fiz? Fui buscar desenvolvimento pessoal, porque aí você descobre que não adianta só o conteúdo de informação técnica, que você precisa primeiro ser para depois ter. Então é um self-business, né? E aí começou a minha jornada como empreendedora e quando eu vi, eu já estava sendo tomada por todo esse campo de acabar a pessoa indo por uma sessão, por exemplo, com acupuntura e se tornar um cliente meu em uma outra área de desenvolvimento e um outro negócio acabou surgindo, que foi o Instituto USB, que é o self-business, né? E disso a gente vem levando aí por 30 anos já desenvolvimento para o Brasil e fora do Brasil. Legal, maravilha, isso é muito bom. E hoje, por exemplo, quando você fala que você ajuda pessoas e empresas a decolar, sair do ponto A para o ponto B, como é que isso acontece? Tomada de consciência, clareza. Se você não tiver clareza de onde você está e onde você quer chegar e quais são as suas limitações, os fatores impeditivos e uma estratégia, mas principalmente honrar e respeitar a sua história, você não consegue alavancar. Porque muitas vezes você fica preso o quê? Nos seus emaranhados. E esses emaranhados você leva para a tua empresa. Então, aquilo que você é na tua casa, você é na tua empresa. Aquilo que você é na sua relação amorosa, você também é na sua empresa. Então, o que acontece? Você vem para um processo, que o meu processo é um processo sistêmico, onde eu utilizo de várias ferramentas que ao longo desses 30 anos eu trouxe para a minha vida, depois para a minha empresa, né, que passa pela constelação, pelo coach, pela PNL, pela hipnose, né, por grandes ferramentas de grandes mentores como Tony Robbins, no qual eu fiz a universidade, o pai do coach, que eu fui mentora dele aqui no
é uma das mentoras e treinadoras dele no Brasil, ainda sou, né? Uma das 16 que ele escolheu no Brasil para representar ele na época. Então eu junto tudo isso e a partir disso eu fiz o quê? Eu criei uma metodologia específica que trabalha o ser para ter. Então muita gente fala assim, o seu método é SB de Simone Bernardino, não, é de self-business. Então primeiro você se descobre, entenda as suas limitações para depois uma estratégia. Porque às vezes você tem uma estratégia de negócio, você tem uma estratégia de venda ou de comunicação, mas você não tem clareza interna sobre isso. Então o negócio não anda. Ele trava. Com certeza. Tem muitas pessoas que eles querem realmente ter prosperidade, ter dinheiro, ser bem-sucedido, ter o poder da autoridade, né? Mas nem sempre elas vão conseguir, porque eu acho, como você falou, enquanto a gente não parar para entender que certas coisas estão dentro de nós mesmos e que se eu quero mudar algo fora, eu tenho que mudar primeiro algo em mim. Então, se eu quero mudar algo na minha empresa, eu tenho que mudar primeiro algo em mim, né? Como você falou do relacionamento, do casamento, da vida pessoal. E as pessoas querem arrumar fora, né? Hoje o que a gente muito percebe é isso. As pessoas querem arrumar muito o superficial e deixar mais o interno, porque elas também não se autoconhecem. E quando a gente não se autoconhece, as outras coisas também, a gente também está deixando a desejar, porque como dizer assim, que fichas caem? Que decisão eu vou tomar se eu ainda não sei quem eu sou? Aí vem aquela situação do livro de Alice no País das Maravilhas, da conversa dela com o gato, que ele pergunta, para onde você quer ir? Ela fala assim, qualquer lugar. Ele diz, qualquer lugar, então você pode ir para qualquer lugar, porque você não sabe para onde você quer ir, então não tem nada ainda pré-determinado, então qualquer lugar serve. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Por não entender de si mesma, elas acabam também não chegando no seu potencial, que poderia estar sendo muito mais, mas elas não conseguem porque elas precisam fazer esse próprio mergulho, esse autoconhecimento que é nelas mesmas. Dentro da sua metodologia, tem algo que você trabalha isso com os seus clientes? Primeiro, se você só tem performance, se você sabe o que você quer, né? E você entende qual é o teu potencial e qual é o aprendizado que você precisa ter e principalmente qual é a interferência que você precisa eliminar. Então, o que acontece é que as pessoas vêm com o problema, mas na realidade elas não olham o problema. Elas estão conectadas com outra coisa. Então, muitas vezes o cliente chega e diz assim, olha, o meu problema é falta de cliente. E quando você olha num contexto maior, na realidade ele está ocupado cuidando de uma história que nem é aquela, mas é, por exemplo, uma perda de um filho, uma separação, uma falência familiar, e ele não está olhando na direção do cliente. Então, existem fatores dentro do nosso inconsciente. Então, o meu processo passa por essa visão de inconsciente, de trazer a luz, a clareza, para que você tenha um posicionamento. Qual é a minha posição diante do que eu estou vivendo? Então, eu costumo dizer assim, eu não faço o caminho por você. Claro. Eu te dou a clareza para que você caminhe. E a gente vai eliminando o que? As interferências para você chegar onde você precisa chegar e aonde você escolheu. Mas para isso você precisa entender, primeiro, para que você abriu uma empresa ou para que você acorda de manhã, para que você vive. Então, muitas empresas não entendem o para que delas ainda. Então, ele abre uma empresa para quê? Para ter problema. Tem pessoas que abrem para ter problema e eles abrem a empresa e eles falam o tempo todo. Ele diz assim, eu vim para apagar o incêndio, todo dia eu tenho um pepino para resolver. E essa pessoa se conecta com o quê? Com clientes problemas, fornecedores problemas, dificuldades que são problemas. Mas por que isso acontece? Porque dentro dela é o eco que está remetendo ao externo. Do mesmo jeito que você vai encontrar um outro que diz assim, olha, eu vou abrir uma empresa porque eu quero comprar um carro, uma casa, eu quero viagem, eu quero dar uma escola boa para o meu filho. E aí quando você olha dentro dele isso, ele diz assim, mas eu continuo fazendo tudo sozinho, eu não tenho colaborador, né? Então, ou seja, é uma empresa muito egocêntrica, ela foi criada para quê? Para satisfazer as minhas necessidades. É a empresa que paga boleto, é a empresa que está ali
para atender apenas as demandas pessoais. Ela não tem um para-quê de propósito. Por quê? Porque o empreendedor em si, dentro desse contexto, ele não tem isso dentro dele. E aí eu costumo dizer que a gente tem um terceiro, que aí ele já fala assim, para que eu abri essa empresa? Eu abri essa empresa para que eu pudesse levar o melhor do que eu faço para as pessoas, os meus colaboradores atender você adequadamente e, de repente, expandir para algo maior. Esse já é um propósito melhor. A gente já tem colaboradores, parceiros, e a gente aprende que essa empresa não faz nada sozinha. Mas o quarto nível, que eu chamo de empreendedor mais sistêmico, ele já é diferente. Ele é sustentável, o negócio dele flui independente dele fazer força. Porque as conexões vão aparecer num nível de netweaving muito maior do que network. Então ele sabe o para quê na alma daquilo que ele tem. Consequentemente, ele ecoa para os clientes e o produto dele chegar onde tem que chegar. Então, o que acontece é que muitos chegam no nível 0. Porque eles não sabem nem por que eles abriram aquilo. Na realidade, muitas empresas são situacionais. Abriram ou porque a pandemia aconteceu, ou porque eu saí de um emprego, ou porque eu estou insatisfeita com a minha carreira. Mas isso não é propósito. Propósito é diferente de missão. Então, dentro dos meus trabalhos, eu trabalho muito esse posicionamento interno de propósito, né? De forma que isso fique claro, porque o seu eco de resultado está partindo por aí. Legal. A gente te perguntei um pouquinho sobre um pouco da tua história. Teve algum cliente seu que você não precisa a gente citar nomes, mas assim que marcou você? Pode ser algo positivo, negativo, mas algo que você possa trazer que quem escutar vai dizer assim, uau, eu não quero passar por isso, ou senão, uau, eu quero seguir isso, foi super interessante. Algo que te marcou, que você lembra hoje. Pode ser um ou ser vários. Então, eu tenho várias histórias, assim, até tem uma proposta de uma amiga que é de uma editora que ela disse, pô, você devia escrever todas essas histórias aí, né? Interessante, já. No meu livro agora tem Sim. algumas coisas que eu trago, mas é muito mais sobre as minhas conexões de vida e as minhas transformações. Mas, assim, tive muitos clientes, né? Eu tive um cliente que é tido como uma das maiores fortunas do Brasil, que a grande busca dele, quando ele entrou, inclusive é uma pessoa muito famosa, né? Ele entrou, meu filho falou, pô, você não vai pedir um autógrafo? Mas eu não sabia quem ele era, né? E aí a grande questão da alma dele era assim, eu quero ter sucesso. Eu quero ter sucesso. Só que aos olhos das pessoas, você já era um cara de sucesso. Você era uma das grandes fortunas do Brasil, uma grande promessa dentro do esporte, uma pessoa que tinha um avião para levar e buscar particular para a Europa, para os Estados Unidos, uma pessoa que tinha acabado de comprar um Porsche, uma BMW para a mulher, um filho, como ele mesmo dizia, eu tenho uma família doriana, uma casa caras, mas eu quero ter sucesso. E o sucesso dele consistia no quê? No reconhecimento. Mas de quem? Né? Essa é a grande pergunta que eu sempre faço. De quem precisa me reconhecer? Exatamente. Ele queria o reconhecimento de um pai. Isso. Não era nem da mãe. Então essa história ela me marcou bastante. E hoje ele faz um trabalho maravilhoso no Brasil a partir disso, né? Ele me diz assim, se eu soubesse que você... que a importância de um trabalho de mentalidade como esse, talvez eu não tivesse ficado fora do pódio. Com certeza. Eu perdi muitos contatos, eu perdi muitos contratos, porque eu não tive a inteligência emocional que eu precisava. Eu não tinha você como coach na época, só trabalhava com coach, né? Do mesmo jeito que eu tenho crianças com 12 anos com uma situação muito impactante, por exemplo, de uma briga judicial, né, onde o pai tinha suicidado e a mãe brigando com a avó, e no final você olhar que a criança não estava sendo olhada dentro do direito sistêmico, ela estava sendo negligenciada, porque a dor era tão grande que aquela criança queria morrer. Então, assim, eu já vi de tudo, de abuso, de autossabotagem. Eu falo que todas as histórias eu sou muitíssimo grata,
porque é um livro de vida e a permissão das pessoas poderem me contar aquilo e me trazer para que elas pudessem ter uma clareza, né? Hoje eu perguntei a Suzane o que é que fez você querer se conectar comigo e ela me disse esperança. E muitas vezes eu falo, poxa, mas esperança no quê, né? Ou você me trouxe uma clareza, tipo, o que é óbvio para mim, mas não é óbvio para o outro. Né? Então, eu tenho muitas histórias, eu sou muito grata a cada uma delas, porque compõe essa Simone de hoje, né? Esse ser que está aqui, assim, de olhar e falar, puxa, que bacana, eu estou a serviço da vida. Claro. Eu sempre tenho uma frase que eu digo, a sua cura é a minha cura. Sim, Né? Então, assim, se de repente vem algo para você, significa também que você também tem algo também que vai sim, trabalhando em sim, você também vai aprendendo, né? sim, E hoje a gente vê que dentro dos métodos de aprendizagem, 95% é quando você ensina. Porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Então, quando a gente ajuda alguém a resolver um problema dela, a gente também está aprendendo. É muito legal essa história. E quando você me falou da história do rapaz, que ele queria o reconhecimento paterno, o quanto de pessoas que vivem muitos. isso. E aí eu fico também, porque eu tenho um programa que fala sobre ACDPI. Aí, poxa, Jutânia, o que é ACDPI? Que sigla é essa? Autoconhecimento, autodeterminação, para você seguir o processo de individuação, você seguir a sua própria vida. E muita gente acaba não seguindo sua própria vida, de repente perdendo contratos, de repente tendo um posicionamento ruim na família ou nos negócios, porque ela não se autoconhece. Aí o que é que acontece? As pessoas, por estar tão ligado materialmente à questão paterna e materna, que são seres importantes na nossa vida, mas chega um momento que a gente não precisa mais de papai e de mamãe, a gente tem que caminhar com nossas próprias pernas. Tudo que aconteceu de traumas ou de repente aconteceu de mágoas, ausências, abusos, a pessoa tá ali. E é como se você tá amarrado em todas essas trilhas das emoções que te impedem de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe, de ser um bom pai, um bom líder, um bom gestor. Porque, como você falou mais cedo, a pessoa tá nesse emaranhado de emoções que ele não sabe ou ela não sabe como administrar, como gerir, como fazer a digestão disso e pegar o que for de melhor, a pessoa fica ali, parado, empacado, sem conseguir resolver certas situações. Mas isso acontece por quê? Porque quando a gente já começa a dizer isso certo, é errado, isso é bonito ou feio, a gente entra numa linha chamada E julgamento. perfeito. E o julgamento leva para o sofrimento. Então, ou seja, Ou a culpa, né? com que parâmetro eu posso dizer que estar parado é algo ruim ou bom? Exato. Com que parâmetro eu posso E principalmente do dizer, outro, né? sim, do meu lugar eu posso dizer o quê? Porque são percepções Isso. do contexto do outro. Eu não estou no contexto do outro, eu posso sentir o contexto e o contexto é perfeito. Ele é perfeito por quê? Porque ele te dá é, substâncias para que você possa transformar a tua história. Exatamente. Então, ou seja, você tem um pai agressor. É o contexto. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. É o contexto. Agora, quais são os ganhos que você tem quando você tem esse pai agressor, né? Então, por exemplo, eu fiz muitos trabalhos na área do direito sistêmico, né? Com advogados, juízes. E às vezes você tem mulheres que apanham e homens também em relações extremamente abusivas, né? Porque a gente fala que a mulher passa uma relação abusiva, mas eu atendi muitos homens nos quais as Tem muito. mulheres são agressivas e Exato. são abusivas. E aí você diz assim, mas ela me bateu, ou ele me agrediu. Ok. E se isso por trás dessa ação tivesse uma ação que era acorda e venha para a vida? Como seria a tua reação? Qual seria o seu próximo passo? Com a visão que você tem a partir daí. Aí a gente está falando de um jogo adulto. Exato. Né? Eu costumo dizer que empreender é um jogo de adultos e coletivo. Você não joga sozinho. Exato. Também. Tá certíssimo. Aí, em tudo isso que eu vejo do ser humano, quando eu falo em relação a essa situação de você se autoconhecer, é porque você começa
quando começa a se autoconhecer, você vai entender que o outro, ele não te deve nada. O outro, não, qualquer julgamento que ele fizer em relação a você, não deixa de ser uma perspectiva dele ou dela. E que você precisa fazer também algo para você que também não seja nada com culpa, com peso. E que simplesmente, como você falou assim, eu tô parado aqui hoje, eu não quero fazer nada hoje. E de repente a pessoa tá ali, daí a pouco vem aquele insight, vem aquela memória, vem algo novo. E às vezes é só isso que você precisa, ficar quieto Isso, pra ouvir. respira. Não é isso? Se ouvir, mais nada. E é onde muita gente acaba não se ouvindo. Por culpa. Exato. Com medo, com culpa, dependência emocional. É o que a gente mais percebe. E voltando mesmo à situação ainda do rapaz, o que a gente dá para perceber, enquanto eu preciso da aprovação de alguém ou de alguém me reconhecer que eu tenho um carro bom, uma casa boa, que eu tenho uma vida boa para poder tocar, ou que eu sou um pobre miserável, que também tem gente que de repente pode estar achando que alguém pode reconhecer ele assim, a gente não tem como progredir na vida, porque eu estou sempre ainda precisando, eu estou numa dependência emocional, eu não preciso. Hoje eu vejo, quando também trabalhando nessa área da terapia, do coach, que tem gente que tem 54 anos, eu vou colocar assim, mora em uma cidade diferente dos pais, vou botar, o pai já morreu, vou pegar como fosse um homem, e ele ainda tem uma dependência emocional com essa mãe. A mãe está viva em outra cidade, mas ele ainda tem uma dependência emocional com essa mãe. Então, tem algo a ser resolvido na vida dele para melhorar na empresa, na vida pessoal, em todos a vida sistêmica dele, que está ali ligada a uma mãe. Que não significa que ele tem que abandonar, que ele tem que não gostar. Ele tem que honrar, respeitar, abençoar, porque a gente só dá pro outro que tem. E aí, pronto, a coisa vai começar a fluir, ele olhar para dentro dele mesmo e dizer assim, eu sou um cara foda, eu tenho possibilidade de construir algo, de criar algo, criar minha própria família, criar meu próprio negócio, abençoar, porque eu acho que tudo vai ter prosperidade no momento em que você resolve essas pendências maternas e paternas. Quando a gente resolve, a gente entende, aí é como você falou, você está preparado para essa vida adulta e ter um negócio hoje, a sua própria vida é um negócio. Você tem que ser adulto para tentar resolver as situações. Porque primeiro chutinho na canela, você for chorar, você vai ficar sendo a vítima, fica difícil a gente caminhar e ter prosperidade. O que é que você acha? Mas a gente precisa entender que existem contextos e dinâmicas. Né? Então, esse contexto que você traz, se a gente for olhar, são possibilidades e todas elas estão corretas, não tem o certo e o errado, mas existe aí várias dinâmicas por trás. Por exemplo, pode ser que esse filho teve essa referência de amor. Pode ser que esse filho teve uma mãe que foi ausente. Pode ser que esse filho substituiu esse pai e se tornou o marido dessa mulher. Então, isso vai implicar em relacionamentos onde não vão fluir, onde ele não vai crescer, ele está numa posição que ele não deveria ocupar porque existe uma hierarquia. Então, ou seja, tudo é uma possibilidade de contexto que ele precisa entender o que ele está vivendo e qual papel ele está vivendo. E se ele não está vivendo o papel dele, o que ele precisa fazer de posicionamento para ir para o lugar dele. Então, eu vejo isso de uma forma muito, muito maior dentro de um tabuleiro, né? A minha visão sistêmica, não estou dizendo que ela é correta, estou dizendo que é a minha do meu lugar, né? Que eu costumo sempre dizer assim a todos os meus mentorandos, meus clientes, amigos, eu não sou melhor do que você. Eu sou igual a você, com uma diferença. O meu contexto é um, o seu contexto é outro. Então, aí, quando eu falo de contexto, eu falo da minha ancestralidade, lógico, mas eu falo das jornadas que eu empreendi, das buscas que eu passei, dos conhecimentos que eu ganhei ao longo da vida, e honrando e respeitando a do outro. Então, quando a gente está nessas relações, essas dinâmicas, o que eu posso dizer é, eu posso não concordar com você. E tá tudo bem. É a sua história. Eu só posso te aceitar. E quando a gente fala de amor pelo outro, é aceitação.
Eu não estou aqui para mudar você. Eu estou aqui para te aceitar enquanto você não é a tua melhor versão. E mesmo se for a melhor versão, a gente aceita também da mesma Do mesmo maneira. jeito. Porque o outro na vida da gente não precisa mudar em nada. Se tem alguém que precisa mudar alguma coisa, sou eu É mesmo. você, eu, entendeu? A gente está ali Isso. para evoluir. É Isso só significa isso. marido, mulher, pai, Tudo. mãe, filho. O outro, só de existir. O que foi que eu falei no início aqui? Gratidão pela sua presença. Sim. Né? Então, o que a gente tem é isso, é gratidão pela sua presença, por você existir. Então, a gente precisa ter do outro isso, essa gratidão pela existência. Pelo menos ter uma pessoa ali, brava, alegre, triste, empreendedor, não empreendedor. É o E posicionamento. Tá é o tudo contexto certo. dela e tá tudo certo. Quem precisa mudar alguma coisa e querer ser alguma coisa sou eu. Se eu não gosto do teu contexto, é problema meu. O que eu Isso. posso dizer, olha, isso não me agrada, isso não me conecta e eu estou fora disso. Aí eu sou realista comigo. Claro. Né? E saber dizer não. E nesse ponto, para mim, né, tem coisas que eu não abro mão. Nos meus valores, nas minhas relações, né? Que primeiro eu só vou, por exemplo, para atender um cliente, eu só atendo aquele que quer processo de mudança. Perfeito. Eu só atendo aquele que eu não tenho que, de jeito nenhum, ter que provar que o que eu faço funciona. Ele não está aberto para um processo. Se você não está aberto, meu amor, não é o quanto você me paga. Porque o meu tempo, ele não vale aquele valor que você está me pagando. Perfeito. Meu tempo é um acúmulo de coisas que talvez aquela precificação você não conseguiria me pagar. Se eu fosse colocar a minha jornada. Então, nesse momento, se eu estou te atendendo, eu quero te atender porque você está pronto para receber um processo, aberto para entender uma visão que não seja cartesiana, de certo e errado. Maravilha. E de todas essas histórias, você trouxe uma que foi uma coisa legal. Tem alguma outra que você queira falar, que queira trazer pra gente? Eu tenho tantas histórias assim, significativas, né, de crescimento, né, dolorosas, tem muitas. Na realidade, todas vêm com muita dor, mas é uma dor que quando você olha, você fala, puxa, por que eu estava me posicionando desse jeito? Por que eu não olhava para isso com um olhar de mais leveza, né? Exato. Mas assim, agora que não, sim. Tem muita história de agressão, né? Eu já atendi uma família que eu atendi praticamente os 17 membros da família e ninguém sabia o que estava sendo tratado. E de pano de fundo tinha um abuso sexual. Mas de uma vítima ou de todas? Era uma história que vinha, inclusive, da mamãe e do papai deles. Entendeu? Então, por exemplo, o pai foi abusado na infância. O pai dessa moça. Que, consequentemente, abusou de uma neta. E ele, o avô, abusou da neta. Então, assim, eu não estou falando de uma família que é uma família que mora em periferia. Eu estou falando da periferia da classe AA, que está nos muros e que não se manifesta porque não dá para expor tal situação. Entendeu? Então, eu já vi situações onde muitas vezes, como profissional, e a gente tem a questão do sigilo, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Muitas coisas das quais eu trabalho em grandes empreendedores, eu não posso pedir um depoimento. Porque é o ápice da sensibilidade e vulnerabilidade dele, que eu posso... Uma fala dele sobre um trabalho de vulnerabilidade comigo pode impactar no negócio dele. Como é que ele vai dizer assim, minha mulher me traiu? Como é que ele vai dizer assim, eu tenho uma filha fora do casamento e isso está impactando? Ou eu fiz com que a minha mulher fizesse 3 abortos. Eu assassinei alguém. Então, assim, são situações que vêm. E do mesmo jeito que abusos vêm. É que tem muito. Entendeu? Está em todos os lugares. Por exemplo, eu atendi uma empresa na Itália e eu nem falava italiano ainda. Só com movimento de corpo, na época, posicionamento. Né? E a questão dele era... minha empresa não está crescendo. Ela tem
muitos anos, quase 150 anos, e chegou um momento que ela não está crescendo. E quando a gente olhou para aquilo, ele trocou o comercial, financeiro, ele mudou todas as pessoas de lugar quando ele assumiu. Só que o que ele fez ali? A empresa matou meu pai. O pai dele teve um infarto e morreu em cima de uma mesa de escritório. O que ele fez inconscientemente? Deixa que agora eu resolvo, eu mato a empresa. Como eu vou matar a empresa, eu vou colocar as pessoas onde eu acho que elas vão acabar com isso daqui. A minha dor é tão grande que eu tenho que acabar com essa empresa. E ele começou a perder patrimônio, perder vendas, equipe. E quando a gente foi olhar para isso, ele falou, cara, eu tenho que reposicionar. Eu não posso acabar com um patrimônio no qual meu avô construiu, meu bisavô teve junto, passou para o meu pai. Eu sou essa geração que tem que entregar para o meu filho. E olha o que eu estou fazendo com isso, com a minha dor do luto. Então, nós agimos 95% no nosso inconsciente. A questão é que a gente acha que tudo que a gente está falando de dor está em cima da mesa. E eu costumo dizer, eu não trato o que está em cima da mesa, eu trato a caca de nariz que está debaixo da mesa, o chiclete velho que a pessoa colou debaixo de uma cadeira, a teia de aranha, que é aquilo que ninguém quer mexer. E quanto mais você exclui a sua dor, mais preso nela você fica. Que você não quer ver. Eu não quero ver o problema, então eu ponho o problema longe de mim. Você não está colocando ele longe, você está colocando ele perto de você. Exatamente. Entendeu? Eu não quero olhar para o financeiro, vou fazer vendas. Tá, mas se você não olhar para o financeiro, que é uma questão com a sua mãe, com toda a sua história de família, que não sabe lidar com o dinheiro, que você não sabe se nutrir da força feminina, que você não sabe realmente o seu lugar no mundo, você não vai pôr dinheiro no teu caixa. Esquece, você tem um problema aí que você precisa olhar para isso. É uma ferida mortal. E se continuar, vai fazer o quê? É uma das possibilidades de falência da sua empresa. Perfeito. A questão da dependência emocional ou, de repente, a pessoa não querer ver, cada vez mais limita ela, né? E como você falou, o nosso inconsciente, segundo Jung, é a maior parte que está ali, né? Onde vai estar os arquétipos, onde tem as sombras, tem os medos, tem as personas e o inconsciente coletivo e o individual. Aí o que é que vai acontecer? As pessoas, para não querer enxergar a caca, como você falou, debaixo da mesa, o chiclete debaixo da cadeira, o lixinho debaixo do tapete, né? A teia de aranha ali escondidinha, a pessoa prefere criar um outro problema. Como você lembra que você falou? Sim. Criar um outro problema. E tem gente, tem vezes que eu também falo aqui isso, a pessoa já tem um filho ou uma filha, mas ela não está sabendo lidar com essa situação, daqui a pouco quer ter outro filho, né? Então, assim, para resolver um problema, eu trago um filho como problema. Eu faço um outro problema. Ao invés de resolver esse lixinho que a gente está falando que está escondido, resolver essa situação do seu inconsciente. Agora é aquela questão assim, o inconsciente também, Simone, e vocês estão me escutando, ele quer sempre te ajudar. De repente vem um sonho, vem situações que a gente fala de constelar, né? Os sinais estão Isso, os sinais. No corpo, um sonho, alguém que chega vai te falar alguma coisa, alguém que chega vai te ofertar algo, e você, o que é que você faz? Não quero, não posso, não é agora, não tenho dinheiro, tenho nojo, não é pra mim. Exatamente. Aí você fica o tempo inteiro nisso. Julgamento. E aí o que é que ele faz? Eu falo bem assim, eu digo, poxa, eu sou inconsciente, viu, gente? Aí eu digo assim, poxa, eu tô fazendo de tudo pra ajudar esse demônio. E esse demônio tá aí querendo arruinar com o nosso projeto. Sim. E aí eu digo, poxa, eu tenho que constelar mais coisa. Aí quando não constela o planeta na vida da pessoa e a coisa começa a dar tudo errado, até o cachorrinho quer te morder, o seu próprio cachorrinho, aquele que você dá ração, ele quer te morder. Um dia de manhã ele mostra os dentes pra você. Aí quando você não consegue enxergar nada disso, interpretar teus sonhos, saber o que é que tá acontecendo, aí muitas vezes vem uma doença. Nós vivemos nesse movimento inconsciente
né? E o inconsciente é o quê? Aquilo que eu não quero ver e eu escondo até de mim. Mas eu escondo as 7 chaves mesmo. Só que por trás desse inconsciente nós temos todo um processo de lealdade dentro das nossas construções. Então, quando você fala dependência afetiva, dependência amorosa, relacionamentos, né? Tudo isso eu já vivi na minha vida. No meu livro eu falo sobre isso. Meu livro chama Florescer. Por que ele chama Florescer? Porque eu vivi todas as estações. Né? Então, por exemplo, eu venho de uma história de uma mulher que tinha 190 quilos. Por quê? Né? Não, para quem eu fazia isso, exatamente. Né? Porque o porquê é uma crença, o para quê é uma solução. Então, eu já tive 190 quilos. Eu já vivi uma relação abusiva. Né? Em um determinado momento do meu casamento, uma pessoa me perguntou, mas você não vai ter um filho? Eu falei, querido, a única clareza que eu estou tendo agora, não dá para trazer um filho. É a clareza de que eu não quero estar nesse lugar mais. Imagine. Só que se eu pego todas as histórias de mulheres dentro do meu contexto, todas elas foram traídas. Se eu pego ainda o contexto do meu pai e da minha mãe, foi o estilo de relação que eles me ensinaram. Não estou culpabilizando. Estou clarificando, é diferente. Que você estava seguindo já um padrão. Eu estava seguindo um padrão inconsciente. Exatamente. Cegamente eu repito. E que quando eu vejo, eu falo, mas essa vida é a minha? É isso que eu quero viver? Não, não é isso que eu quero viver. Né? Às vezes a pessoa aqui me pergunta assim, pô, mas você veio parar em Salvador, por que você está aqui? Eu falei, por quê? Eu tomei uma decisão que eu quero viver a minha vida, e minha vida passa por Salvador. Minha vida passa pela Europa, eu fiz algumas opções. Mas se eu for pensar com a mente consciente e consciente de inconsciente familiar, eu deveria estar na minha cidade, o contexto era muito mais fácil, eu já tinha construído a minha empresa, eu estava seguindo tudo aquilo que era uma lealdade de construção familiar. Então, para isso, você tem que ter um casamentinho aqui, é ruim, é péssimo, mas pense bem, você é uma mulher, você tem que estar com um homem. Isso. Né? Olha, pense bem, antes assim do que desse jeito, esse é o contexto. E está tudo certo esse contexto, não estou dizendo que está errado. Só que eu me rebelei contra o meu contexto. Eu disse a ele, sou grata, mas eu me libero para fazer uma escolha diferente de vida. Exato. Para viver a minha história, a minha liberdade, com aquilo que eu acredito. Mas eu sigo honrando todos vocês. Perfeito. É a história que eu falei eu não sei se a gente estava em off ainda, que eu falei da plantação de banana e a plantação de café. A gente vem com nossos ancestrais plantando café a vida inteira, plantando banana, e daí a pouco eu quero agora plantar café entre as bananas. Aí eu vou conseguir isso, eu pedi autorização a alguém, e aí é onde a gente tem que tomar aquela decisão, dizer assim, ó, eu amo, eu agradeço, eu honro. Mas eu sigo. Isso, mas a partir de agora eu quero construir meu próprio caminho. Sigo. E é sem culpa, quando você entende que está tudo certo, Tá não tem tudo erro tranquilo. nenhum, Isso. sabe? Você toma a vida que realmente é o que o seu pai tinha para te dar, era o que sua mãe tinha para te dar, não tem mais nada. E você vai para a tua posição. E qual é a minha posição? É o que eu quero como ser humano, o que eu quero como empresária, e o que eu não quero como ser humano, como mulher, e o que eu não quero como empresária. Que muitas vezes tem uma coisa também que é interessante. Muitas vezes as pessoas têm certeza do que elas não querem, mas elas muitas vezes não têm certeza do que elas querem. Né? Diz assim, qual o caminho realmente eu quero? Isso aí diz assim, eu não sei ainda. Mas isso eu tenho certeza que eu não quero. Mas muitas vezes você também não coloca dentro desse contexto, não é só, é o teu próprio propósito. O para quê. Então eu digo sempre assim, às vezes chega uma mulher muito bonita, ou um homem muito bonito e diz assim, olha, eu estou me relacionando, mas essa pessoa, ela não está dentro daquilo que eu quero. E eu tenho uma pergunta, mas para que você quer uma relação como essa? Para quem você está servindo como uma relação como essa? Aí a pessoa fala, é mesmo, né? Poxa, minha mãe nunca ficou sozinha, eu estou fazendo isso para ela, estou trazendo um parceiro para esse casamento,
ou estou sozinha porque continuo conectado com a relação anterior. Então, ou seja, são dinâmicas todas lindas, 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 sem julgamento de verdade, mas que estão pedindo aí que, com clareza, você tome uma decisão e um posicionamento. Porque a vida é posicionar. E quando você toma uma decisão, já diz Tony Robbins, você muda seu destino. Então, quando eu passei pelo meu grande queimar de pontes, que eu digo que eu não queimei porque eu não quero nem voltar, mas eu deixei elas lá para saber que elas existem. Né? Então, o que é que eu fiz? Eu tomei uma decisão, que do jeito que a minha vida estava, ela não ia ficar. Né? Então, eu tomei uma decisão de que eu não aceitaria migalhas no amor. De que eu não aceitaria ganhar pouco. De que a minha empresa iria prosperar. De que eu ia fazer o que eu não fiz em 17 anos em um ano. E foi o que eu fiz. Viajei 20 países. Em menos de um ano, faturei, sei lá, quantos milhões aí. Fiz as coisas que eu queria e até hoje faço, porque eu tomei a decisão de fazer o que eu quero, onde quero, quando quero e para quem quero. Mas isso é meu propósito. Claro. E o teu? Qual é o teu propósito? Porque quando você descobre o teu propósito, a vida fica leve. Você segue um fluxo e não contrafluxo. Perfeito. E tudo muda, né? Tudo muda porque você está trazendo consciência. Porque se está no inconsciente, ainda você não está vendo. Sim. E se você está trazendo consciência, aí você vai dizer assim, opa, aquele problema ali não é de Simone, é meu. Sim. E eu vou resolver essa situação. E quando eu resolvo, aí com certeza vai vir um planejamento e você vai começar a visualizar Sim. algo novo. E esse algo novo pode ser uma nova perspectiva de uma vida melhor, mudanças. Quer ver, o que a gente fala assim, qual é a maior certeza que o ser humano tem? Qual é? Rapaz, certeza que todo mundo tem e que não vai ficar aqui para a vida inteira, né? Então, a grande certeza que a gente tem é a evolução, não é a morte. Exato. Que a gente tá aqui para evoluir. Aprender, para crescer. Aprender. Essa é a grande certeza. Que o que eu fui quando eu nasci, eu não sou hoje. Nem deveria. E não vou ser daqui 10 anos, daqui a 10 Nunca. minutos, daqui a 1 minuto. É, Então, não é sobre a morte e a vida. É sobre a evolução. Então, isso. a gente tem isso são paradigmas de crenças que a gente coloca, a gente ouve no inconsciente e repete, a grande certeza que eu tenho é a morte. Cara, não. Porque é muito pequeno, morte e vida. Só se resume a isso. E é um conceito é também, um né? conceito. É. Agora, não, mas é a minha versão melhor todos os dias. Opa, e a gente está falando de aprendizado, de evolução Isso. constante, de Sem crescimento, julgamento, sem culpa, sem dependência. de uma vida diferente, com leveza. Porque assim, uma coisa que a gente vê, e Jung até traz também sobre isso, se alguém, o sistema, a sua família, alguém, seu parceiro, a sua parceira faz algo pra você, te fala algo, faz alguma atitude que te incomodou, É aí seu. você tem que repensar. E dizer assim, ó, bota debaixo do braço, vamos tentar resolver É teu. isso. Ou você vai largar lá no oceano, vai botar fogo, tente resolver, porque é seu. Agora, se Simone tá aqui, ela me fala algo, e eu não me sinto ofendido, de repente, uma hipótese. Pronto. Não é meu. Não é meu. E eu ainda Agora, se eu me sentir ofendido, Você opa, tomou. então tem alguma coisa aí. Poxa, por que ela me falou isso? Porque ela é Por que ele me grosseira. falou isso? Né? Chinelada. Isso. Aí o que acontece? A pessoa diz assim, opa, repense. Por que você precisa estar incomodado com isso? Então, tente resolver essa situação. É seu. E tudo começa a mudar a partir do momento que a gente começa a ter essa concepção. Diz assim, opa, isso aí não é meu. E se não é meu, não tô ofendido, você não tem que me pedir perdão, você não precisa sentir nada, porque eu também não senti nada. Vida que segue. Eu falo sempre assim, a dificuldade que o brasileiro tem, isso é contextual, né? Com o não, com as respostas mais objetivas. Que, por exemplo, você vai para a Itália, para a Europa, você chega num restaurante e você vai sentar para comer. A primeira coisa que ele pergunta para você é, você vai comer ou você vai beber só? Aí você fala, eu vou tomar um vinho. Aí tá as mesas todas, as principais.
Aí ele disse, então tá, se é só para beber, você sente ali. Como eu vou sentar lá? Eu quero sentar lá. Você não está entendendo. A regra do jogo é essa. Você vai sentar aqui, você vai beber, você não vai ocupar a melhor mesa. Então, quando o brasileiro vai e tem essa coisa muito clara do que você vai e como você vai fazer e recebe essa informação, os brasileiros se sentem incomodados. Exatamente. E aqui eu Como vejo se isso fosse direto. mal educado, Eu né? estou tão acostumada a lidar lá com pessoas que são muito diretivas quando eu vou e quando eu volto, eu falo, cara, mas é essa que é a situação. Aí ele olha para mim e diz assim, pô, mas você não deu... Hoje eu aprendi uma palavra nova aqui em Salvador, né? Que eu não dou chinelada sistêmica, eu dou a voadora. Porque eu falo, poxa, mas será que você não viu? Né? Fiz um experimento sistêmico e eu disse, tá, mas eu pedi a tua logo. Eu pedi a tua história. Por que você está me trazendo a história do outro? Se você não está cuidando disso que é teu, você está cuidando de outra coisa do outro. Por quê? Porque eu não quero ver o meu. E é porque o meu não é bom o suficiente para fazer uma entrega. Porque o meu não está bonito. São todos os seus julgamentos sobre algo que você faz. Então, isso já vai impactar no teu resultado. Com certeza. E são coisas pequenas para ajuste. Hoje, se você tiver uma vírgula de dúvida, melhor não fazer. Porque já demonstrou fracasso. Sim. Já. Se Não, você quando tem alguém diz assim, ó, vou tentar, eu digo, não faça não. Não vai que funcionar. verbo, né? Esse Não verbo funciona, aí. não funciona, esquece. Esquece. Agora, eu já vi um depoimento de uma pessoa falando o seguinte: disse que ela estava no Japão e aí numa conversa depois o japonês chegou e falou assim: vou falar algo para você. Eu acho que tem uma coisa que os brasileiros poderiam fazer que eles não fazem. Vocês não são sinceros. Aí assim, mas por quê? Diretivos. Por que nós não somos sinceros? Porque vocês não falam a verdade. E quando você não faz isso, você está impedindo que a outra pessoa possa crescer. Porque se você falar o que você não está gostando do que eu estou fazendo, eu tenho a possibilidade de eu mudar e eu aprender com isso. E quando você não fala e você fala por trás, ou quando você sair daqui, você não está me ajudando. Mas é o contexto de novo. Aí muitas vezes a gente faz isso. Tem coisa que a pessoa não é direta, porque muitas vezes quer, ou ela tem uma concepção que ela está sendo rude, que está sendo grosseira, né? E aí quer amenizar, mas não deixa de ser uma coisa falsa, né? Porque você acaba não ajudando o outro. É porque o feedback é para crescer, né? O feedback é para crescer. Feedback não é para você cair, para você se sentir no pessoal. A política de feedback é diretiva. Né? Só que o que acontece? Nem todo mundo sabe dar e receber. E aí se não tem troca dinâmica, né? Não tem vai escassez. não vai adiantar. Não vai adiantar. Então é muito mais fácil criticar por trás, né? Porque o que acontece com a fraqueza, né? É quando eu saio para falar é porque o outro eu estou me vendo mais fraco. Então eu me afasto. Sendo que se eu equilibro dando um feedback de resultado, eu estou equilibrando a balança. Claro. E dando oportunidade E dando também. oportunidade de correção, de crescimento. Porque se a pessoa também não percebeu, não tiver ferramentas ou maturidade suficiente para digerir aquilo e fazer a digestão e daquilo tirar o melhor, então ele vai ter que levantar a mão e dizer assim, acho que eu não preciso ficar mais aqui. Mas eu falo isso sempre na minha mentoria, sabe? E isso é um contexto meu de vida. Aquele que vai sair do meu sistema, ele vai sair. Porque os meus valores são muito claros. E contratos claros não doem. Exato. Então, um dos meus valores chama-se verdade. Se você não ecoar na verdade, você não vai ficar do meu lado. Então, é a hora que muitas vezes a pessoa se aproxima, ela faz de tudo para estar no meio que eu estou, mas ela não consegue se solidificar para ficar. Mas eu não falei nada disso. Isso é um campo de informação que ecoa, que eu disse, no empreendedorismo de quarto nível,
que é o empreendedorismo mais sistêmico, aonde você não faz força, você não precisa dizer, você só precisa estar no seu lugar, na sua posição, sabendo o que você faz, o que você entrega, quais são os seus valores, sabendo quem é você no estado de presença. Então, eu não quero saber do outro, eu quero saber de mim. Exato. Mas o outro se conectou. Ah, então aí eu quero saber, porque qual é a parte dele que se conectou com a minha. Exatamente. E se você se afasta, não sou eu não vou sair do meu lugar para que você se aproxime. Não Porque tem isso é um necessidade, movimento né? seu de exclusão, que você precisa entender a sua dinâmica. Por que você se coloca fora? Porque você se vê menor. É. Porque você se vê fraco. Porque você se vê como alguém que não merece receber. Então tá, mas eu estou te fazendo um convite para estar dentro. Só que para você estar dentro, eu não posso sair daqui para ir aqui. Porque senão eu saio do meu lugar. E aí, seria você que estaria com problema agora, né? E não ele. Se eu Exato. saio daqui, quando eu cheguei eu te perguntei, eu devo sentar onde? Uhum. Você diz do lado de lá. Se eu chego aqui e sento do lado de lá, esse lugar não é o meu. Não neste contexto de agora. Aham. E é onde muita gente, Simone, e vocês estão me escutando aqui agora, acaba assumindo lugares quadrados que não são de vocês. Eu estou sendo, de repente, o pai do meu pai, o pai da minha mãe, estou sendo o esposo da minha mãe, eu estou sendo o marido do meu pai, eu Ou estou estou sendo sendo, a mãe do meu colaborador. exato, o pai do meu colaborador, né? Então tem muito paternalismo em relação a isso e a gente acaba assumindo posições que não é nossa. E ao invés de ajudar, a gente também está atrapalhando. A ajuda desajuda. Exato. O que é que você traz pra gente hoje? Se uma pessoa tivesse aqui hoje com algo, dizer assim, poxa, eu quero melhorar na minha vida, ou de repente eu quero melhorar na minha empresa, o que é que você diria pra ela, Simone? Primeiro que clareza é poder. Né? Que não adianta esconder o problema debaixo do tapete, não. Vai ter que olhar para ele. Segundo, disponibilidade para olhar. Você precisa ter disponibilidade para uma solução, para uma possibilidade, uma visão diferente. Porque se você está fazendo a mesma coisa e não chegou ao resultado, talvez se você fizesse algo diferente, você ia chegar mais longe. Claro. Né? Terceiro, é você investir em você, não tem outro caminho. Você é o autor e escritor da sua história, mas para fazer isso, talvez você precise de acompanhamentos. Então, muitas vezes a gente acredita que sozinho a gente dá conta. E isso eu já tive esse ledo engano. Tá? Tudo que eu falo é muito vivencial, sabe, Jutânia? É uma coisa minha. Não tem nada do que eu não faça hoje que eu primeiro não fiz comigo. Então, tipo, até hoje eu constelo, até hoje eu tenho um mentor de coach, até hoje eu tenho um mentor de business, até hoje eu tenho pessoas que fazem uma parte para mim, e eu entendo que isso é muito importante, por eu lidar com outras demandas. Eu tenho um supervisor que conversa comigo sobre casos específicos, do mesmo jeito que eu faço supervisão de muitos coaches, de muitos treinadores, né? Por quê? Eu preciso entender que eu não sei tudo. E juntos podemos ir muito mais longe. E que se você escuta uma visão externa, você vai ter uma solução muito maior do que o que você está ali ainda no olho do furacão, olhando toda a tua história. Então a gente precisa entender, eu digo sempre assim, não é em que mesa sentar e mesa levantar, mas com quem a gente vai falar sobre as coisas, né? Porque eu digo sempre assim, ó, a minha mãe é uma excelente mãe. A melhor mãe que tem no mundo para mim, que é minha mãe. Claro. Agora, não é para minha mãe que eu vou pedir uma opinião sobre um negócio grandioso que eu estou fazendo. Porque talvez dentro da minha mãe, qual é o contexto dela, que ela diz assim, mas minha filha, você já pensou no risco, nisso, naquilo? Ela vai trazer uma informação de proteção que eu posso fechar a minha visão. Então, é melhor eu falar com uma pessoa que entende de negócios. Então, a gente precisa ter esses mentores, essas situações, para entender para quem a gente pode falar para uma tomada de decisão. Então, a evolução é constante.
Então, se você está tendo o resultado que está tendo, é porque você precisa aprender alguma coisa. Se o outro está ganhando mais, é porque você não aprendeu o que ele já faz. E você tem que assumir isso. Então, o que eu diria para essa pessoa é: invista em você. Resumindo. Parabéns, eu também concordo com isso, porque tem vezes que ainda eu trago aqui. Não que seja ruim, mas assim, quantas pessoas elas se acham no merecimento de comprar um carro de altíssimo valor, porque ela usando o carro, ela vai mostrar para as pessoas que ela tem aquele poder, né? Compra uma casa para pagar até com 30 anos, que a gente nem sabe se vai viver os 30 anos ou o que pode acontecer com o planeta, com o seu estado, com o seu país, mas ela não tem coragem de investir um centavo nela mesma. Não. E enquanto a gente não entender que nós somos o pontinho numa folha branca, porque tudo que vem depois é a partir de mim. Sim. Não é o que está depois desse ponto que vai me definir. Sou eu que defino a partir de tudo que está ali. Sou eu que defino. Então, se você hoje não entender que você precisa saber disso para definir as coisas na sua vida, definir qual é a família que você quer, o carro que você quer, a empresa que você quer, definir quanto você vai ganhar, quais são as amizades que você vai ter, as relações que você vai obter. Então, se você achar que é elas que vão te dar esse poder, aí você está fracassado, porque você não vai progredir. Então, tudo está a partir da gente. E como é que vem? De tudo isso que você falou, de uma mentoria, de acompanhamento, de alguém que já passou pelo processo, de alguém que já estudou, que tem uma vivência, que tem anos na estrada, de repente está ali para te ajudar, trazer uma luz. Para você ter uma ideia, em um dos meus momentos mais punk, assim, eu estava trazendo o pai do coach ao Brasil e eu estava em uma das minhas maiores crises de relacionamento, entre separar ou não separar, de viver ou não viver, né? O meu processo ali. E se eu não tivesse um mentor como aquele que estava me orientando naquela hora, eu estar numa sala com 390 pessoas, uma arma na minha cabeça, apontando para me matar e matar quem estava no palco, eu não teria conduzido aquele processo com muita leveza. Mas foi uma arma de verdade? De verdade. Ali naquele dia eu vi, porra, coach funciona, esse jogo interno é real, e olha quanta inteligência emocional eu tô tendo, porque isso não vai parar o show. Porque senão você entrar como vítima. Entendeu? Não parar o show. Agora, como é que eu pude ganhar essa força? No auge de todo esse contexto, eu chamei ele como mentor e disse: eu estou vivendo isso. E eu tive que diminuir as minhas interferências, aumentar a minha performance, usar meus potenciais, porque eu tinha 390 pessoas na sala. Eu tinha um americano em cima do palco, sendo ameaçado junto comigo. Coisa que ninguém nem sonhava que estava acontecendo nos bastidores. Entende? Então, assim, o que eu posso dizer é: funciona. Em qualquer situação vai funcionar, seja afetiva, seja financeira, sabe? Pessoas que, acabei de quebrar, perder tudo, bens bloqueados. Cara, você vai dar um tiro na cabeça, ou você vai achar uma solução? Essa mudança de mentalidade. Essa é a mudança de mentalidade. Se você não tiver um reposicionamento mental... É onde eu digo Elon Musk e Bill Gates. Sim. Se eles perderem tudo hoje, você acha que eles não vão construir tudo novamente? Em 2 minutos. Exatamente, porque é o que eles fazem ou é a cabeça dele? É o que eles têm aqui, ó. Eles têm capacidade de criação. Então, se perder algo, eles vão construir de novo. E eu te digo assim, ó, não vou muito longe, não. Eu tinha quantia em dinheiro que ficou bloqueada nas minhas contas, na minha separação. Começo. Sabe por quê? Onde eu for, eu sou eu. Exatamente. Então, quando você entende que esse capital é você... E que olha o pontinho branco de esse é o grande investimento de tudo. Sabe assim, o que você pensar, na época eu pensei assim, tá, me diga aí, o que o Eike Batista fez na hora que confiscaram os bens dele? Opa, eu tenho que achar uma saída porque eu tenho muito dinheiro para receber na praça. Soluções.
O problema é que eu fico no problema se eu estiver no primeiro nível de empresário. Aquele que, pô, eu tenho uma empresa que confiscaram meu dinheiro, que a minha vida tá um caos, que eu só tenho Que a problema. pessoa só foca só num problema. Acabou. É, Mas se a gente vem para cá, que é o aprendizado, eu mudo a visão. é. E se tiver Entende? ainda alguém para poder dar uma ajuda, abrir mais a E aí, mente, quando trazer mais você uma vai luz. falar com alguém que, tipo assim, mas peraí, você já olhou para esse lado? Isso. Você já viu Aí desse? você diz, Aí você meu fala, Deus, eu nunca nem pensei nisso, não tinha olha que pensado nessa saída. oportunidade, não. É. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu vim, antes de vir para cá, eu tive Covid, fiquei 17 dias na UTI e eu decidi que eu ia mudar aqui. Falei, como é Mas você estava onde? Na Itália ou estava aqui? em Cuiabá. Ah, Eu tinha ficado porque não dava para voltar para Itália. Eu estava morando em Roma, mas aí quando eu cheguei, eu vim para dar um treinamento em Salvador e no dia do meu treinamento fechou tudo. Então, tipo, eu entreguei ingressos, não fiz, voltei para casa com muito medo e não voltei para Itália. Fiquei, né? E aí depois eu acabei, mas ficou onde? Salvador? fiquei em Cuiabá. Fui Ah, para casa, né? Para casa que eu morava lá. você morava em Cuiabá. Tem 2 anos que eu tô aqui. Mas quando eu vim, eu disse assim, cara, eu tô me preparando desde 2011 para viver de uma outra forma, com liberdade. Para eu não ter um espaço físico, mas para que eu pudesse atender a pessoa de qualquer lugar e em qualquer lugar. Isso que é importante. Então, foi um planejamento de carreira para chegar na minha carreira aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, meu Deus, como que eu posso viver aqui na praia? Como que eu posso olhar o mar todo dia? Olha o sentimento de culpa de quem foi educado numa crença de que quem cedo madruga, Deus ajuda, Aham. né? De que Que o você tem trabalho que dignifica o morrer de homem. trabalhar todo dia, você tem que ter quantas horas de trabalho? Mas peraí, mas eu posso atender 2 horas, 3 horas por um preço justo e ter uma qualidade de vida. Só que nós, no nosso contexto familiar, muitas vezes não aprendemos a ter qualidade de vida. Aí você não aprende a ter inteligência emocional. Você não aprende sobre liderança, porque o seu líder primeiro disse para você assim, olha, tá tudo errado o que você está fazendo. Foi mais chefe do que líder. Uhum. Mas ele fez errado? Não. O contexto era esse. Agora, o que é que você vai fazer com o contexto? Ou você muda, ou você muda. E é isso aí mesmo. Pois é, Simone, maravilhoso bater esse papo com você. Eu tenho certeza que quem está assistindo também está adorando. Mas eu já agradeço, né, por esse nosso podcast. Foi maravilhoso. Agradeço sua presença aqui mais uma vez. E vou deixar as considerações finais para você deixar seu contato, quem tiver interesse de fazer algo contigo. Sim. De repente, pessoal, fazer essa mentoria com ela, você aí fazer essa mudança na sua vida que você tanto precisa. Fique à vontade e deixe essas considerações finais o tempo que você quiser. Fique à vontade. Gratidão. Eu quero agradecer a você, gratidão às pessoas de casa por esse espaço, né? Eu costumo dizer que essa permissão para poder receber, né? Ela é de muito significado. A gente precisa estar pronto para receber, né? Abrir a mãozinha e falar, poxa, eu posso receber algo, né? Então, eu também abri a minha mão para receber, que é estar aqui, né? Do mesmo jeito que estou entregando a minha mão a outros, aonde eles estão. Então, eu sou muito grata a isso, porque eu entendo que prosperidade é sobre isso, abundância é sobre o quanto você entrega. E propósito é isso. O meu propósito, ele não é... A minha missão é inspirar, impactar e transformar vidas e negócios. Mas o meu propósito é semear, para que você floresça, para que você realmente traga as coisas que você precisa para a sua vida, com bons frutos, né? Meu contato, meu Instagram é Simone Bernardino Oficial. Lá você vai achar várias coisas. LinkedIn, Simone Bernardino. E o meu YouTube, Simone Bernardino Coach. Né? E aquele que sentir no movimento do coração, seja bem-vindo. Foi atraído pelo inconsciente, Sim, né? sim, Que é o que o pelo inconsciente interno. isso traz pra gente. Hoje eu tenho muito isso, diz assim, cliente nosso, ele vem.
Ele vem porque em algum Na hora momento a gente já certa. está chamando ele, inconscientemente a gente se conecta. Sim, não tem como. Eu digo assim, ó, não sou concorrência de ninguém, eu sou referência, é diferente. Perfeito. Eu estou no meu lugar e desse lugar aqui, aquele que tiver que ecoar, ele vai chegando e vem, e é no amor, e tá tudo bem na hora certa. Maravilha. Gratidão pela sua presença. Gratidão a você. Beleza. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui no JP Podcast. Eu agradeço também a sua presença, de você estar aqui conosco. Peço também para compartilhar, que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E um forte abraço e deixe o seu like. Tudo de bom para vocês.